maioria desses artistas, eles não tiveram a oportunidade de ter uma academia pela estrutura de vida. A maioria da galera do grafite era da galera de periferia, a galera mais afastada, né? A maioria, né? Não todos. Né? Então, essa grande maioria não teve a oportunidade de fazer uma academia, né? Ainda mais naquela época, né? Que não era tão aceito assim o grafite, e a arte ainda estava ainda mais, um circuito ainda mais fechado. Meu nome é Carlos Bob, tenho 36 anos, já faço arte há 20, né? Mas dentro desse tempo, todo desse tempo de estudos que eu tive, né? com a arte, vindo da arte urbana, do grafite na essência, né? Existiram várias possibilidades, né, para eu descobrir os meus caminhos, né? Essas possibilidades eu fui ali abraçando e enxergando, não tanto quanto foi no futuro, até porque começou o grafite com aquela paixão de ir pra rua para poder pintar, sem proteção de nada, apenas de ter o reconhecimento, de estar no meio do meu circuito, né, da galera do grafite, e ser respeitado, meu nome ser falado por essa galera, que vai muito de encontro que é a pichação, de onde eu vim também, que os pichadores querem ter esse respeito, né? Eles picham os lugares mais altos, os lugares mais difíceis, em uma quantidade maior. E toda essa essência ela veio junto na época que eu comecei dentro do grafite, na adolescência, numa fase que não tinha nenhum tipo de vivência cultural dentro do bairro onde eu morava, né, um bairro bem distante. Já distante do centro de Duque de Caxias, né, que é outro município ao lado do Rio. Eu já morava distante também do centro do município que eu morava. E eu encontrei a pichação como um lugar de eu me colocar dentro de uma sociedade, de eu ser visto, né, de uma forma de dizer, estou aqui. E isso foi muito interessante também para eu entender todo esse processo urbano, processo da rua, ligada a essa essência. Né? E o grafite ele veio de encontro a isso, através de algumas influências de artistas do Rio de Janeiro principalmente, depois foi se abrangendo com São Paulo, né, Chile, outros países. Mas, de certa forma, o Rio foi onde me deu essa mágica, essa magia, né, que criou essa paixão pelo grafite. Então eu fazia isso totalmente despretensioso, de grana, de sucesso, de tudo isso. Era algo muito mais de viver aquele tempo, só que a gente vai amadurecendo, né, e isso é natural do ser humano. Você vai amadurecendo e vai começando a entender muitas das coisas que a arte vai te proporcionando, né? Eu não tive a oportunidade de fazer academia e isso atrapalhou um pouco, de certa forma, a minha entrada para dentro do circuito da arte em geral, né? Como a grande maioria dos artistas que vêm da arte urbana, principalmente de uma essência da época dos anos 90 para 2000, anterior, né, também, 70, 80, 90 até 2000, a maioria desses artistas eles não tiveram a oportunidade de ter uma academia pela estrutura de vida. A maioria da galera do grafite era da galera de periferia, a galera mais afastada, né, a maioria, né, não todos. Né? Então, essa grande maioria não teve a oportunidade de fazer uma academia, né? Ainda mais naquela época, né? Que não era tão aceito assim o grafite, e a arte ainda estava ainda mais, um circuito ainda mais fechado. Né? Então, a gente não teve oportunidade de fazer a academia para poder se aprofundar, entender muito mais e poder desbravar muito mais no que é dentro desse movimento, dessa tendência que é a arte contemporânea. E o grafite ele é arte contemporânea, né, inserida dentro dessa tendência permanente. É um movimento dentro, como tantos outros. Só que eu demorei muito tempo para poder entender, né, essa forma de como eu poderia pensar ainda mais sobre o que eu fazia.
Eu fui, e isso foi acontecendo naturalmente quando eu comecei a me desprender dessa, desse excesso de vontade de atingir o público, de sempre impressionar o público. E quando eu me descubro numa parte que eu poderia ter essa facilidade desse sentimento de eu ficar mais tranquilo pintando e produzindo e pensando sobre, eu começo a encontrar um caminho, né, um trabalho que foi de encontro também à zona de desconforto, vamos se dizer assim. Né? Então, quando eu comecei a abrir mão disso e comecei a experimentar mais coisas e também abrir meu campo de visão para os estudos, não estudar só grafite, as coisas começaram a ampliar para mim. Eu comecei a enxergar muito mais possibilidades, né, dentro do que eu fazia. A ausência do olhar no meu trabalho, ela começa justamente com uma forma... Foi através de uma eventualidade, de um erro. Né, onde eu estava pintando um poste na lagoa, junto com uma galera que estava produzindo um vídeo, fazendo uma videoarte. E aí nessa videoarte eu fui colocar a atadura no poste. E aí essa atadura caiu, tinha um olhinho fechado, eu fazia um persona, né? E era a minha forma de pintar os postes, era a minha forma de fazer o meu throw-up, o bombe, né? Bombardear a cidade de grafite, já que quando eu comecei a morar, me mudei da Baixada Fluminense para a Zona Sul, eu não tinha muros disponíveis, né? Então eu encontrei o poste como um suporte para eu poder colocar os meus personagens. E através dessa videoarte, a atadura caiu em cima dos olhos que eu fazia fechar. E isso ficou legal esteticamente e eu comecei a aceitar isso, né? Aceitar que fosse sem os olhos e ali tivesse uma atadura. E a forma de eu ter errado, não ter colocado a atadura de uma forma mais forte, né? Como eu não tinha feito isso antes, na minha primeira experimentação, esse erro acabou sendo o que começou a fluir, né? Começou a funcionar. Eu desenhava as faixinhas, né, com spray ali, depois eu comecei a tirar as faixinhas e deixar sem os olhos mesmos, sem os olhos e uma coisa mais solta para cima. Só que dentro disso eu começo a fazer um link, né, e entender o porquê que aquilo estava acontecendo também. E porque eu ia de encontro àquilo, o que causava em mim, né, sobre o pensamento do porquê não ter o olhar. E eu comecei a me aprofundar muito nisso, a pensar muito nisso, né, trazer essa forma de pintar com a minha vivência, uma vivência de um todo, né? E quando eu começo a me aprofundar, eu começo a ver justamente uma realidade que a gente viveu e vive durante anos, que é a ausência do olhar em grande parte das pessoas, da população do nosso país. Ela não consegue enxergar, né, detalhes que fazem com que elas próprias, que são as menos favorecidas, perpetuem nessa situação. Todos esses anos de estudos, eu fiz parte disso, eu estudei em escola pública por longos anos, e na escola pública você fica ali sendo colocado para você estudar e tirar nota boa, e os ensinamentos é tudo um pouco falho, vazio, não tem um aprofundamento, não tem um sistema de ensino que faça você criar um interesse por aquilo. A parte cultural é totalmente tirada da escola, você fica ali tendo que estudar matemática, português, aquela coisa que fica sendo obrigatória e que te tira o prazer disso. Então você acaba crescendo, tendo esses estudos de uma forma que você tem que estudar para poder passar de ano. E você vai de uma série para outra, de um ano para outro, assim. E
eu ainda tive um pouco de interesse ali de estudar algumas coisas, porém eu tive que me reeducar através do grafite, do hip hop. Então, quando eu começo a escutar músicas, né, que falam sobre racismo, né, sobre a criminalidade, sobre várias coisas, vários assuntos, eu começo a me reeducar dentro disso. Né? Eu não tive uma estrutura familiar que me colocasse nesses ensinamentos culturais, musicais, sobre toda essa problemática que a gente tem, né, no nosso país. E eu vou de encontro à parte musical, que é onde ela me reeduca. E eu começo a criar interesses em poder estudar outras temáticas que ficaram para trás na época, na minha adolescência, né, na minha pré-adolescência e adolescência. Isso foi muito importante também para se juntar com o meu pensamento dentro da arte. Eu aprendi a pensar arte. Né? Eu não fazia, no início do grafite, uma grande parte dos artistas do grafite não pensam tanto a arte, pensam assim na estética do que vai fazer e tecnicamente, algo mais técnico. Né? A galera do grafite ela tem uma pretensão mais de pintar para um outro grafiteiro. E eu também fui isso. Né? Eu também fui assim. Só que de um tempo para frente eu comecei a pensar muito mais no todo, no que eu estaria, o que eu estava, o que eu estou colocando ali para o mundo, o que eu estou fazendo, né? Não só na parte de pintura, assim, mas em todas as ações que eu já fiz durante todos esses anos, né, na minha carreira, né? Como eventos de arte urbana, voluntário, como Mitior Favela, né? Ações em hospitais psiquiátricos, tendo esse entendimento de como você trabalhar a arte-terapia ligada com a arte urbana, com artistas que não entendiam do assunto, traz esses artistas e entender sobre o assunto, conhecer as pessoas que estão participando disso também, que estavam ali internadas, se cuidando, de certa forma, tendo essa abertura. Isso já é algo que você faz atrelado à arte, né, urbana, trazendo isso e como campo de pesquisa. E isso automaticamente vai para o seu trabalho, porque a própria energia ela já vai de encontro para isso. Quando você está pintando naquele lugar, você está com a energia de todo o local. Aquilo já vai pertencer à produção que você fez nesse momento. E isso aconteceu comigo, acontece com vários artistas na rua também. Você se deparar com um morador de rua ali, você pintando num viaduto e ele levantar, conversar com você, te perguntar coisas que não sabe, e você também saber de coisas dele que você também não sabia, ou que ele já vivenciou, e isso é uma caixinha de surpresa. Então o meu campo de pesquisa ele já era antecipado, eu já estava fazendo ali, hoje eu tenho um HD de pesquisa já de tudo que eu vivenciei na rua. Porque o ateliê para mim ele foi algo posterior, que também veio de encontro, a pintura de rua, mural, e eu trazer isso para dentro do ateliê. E como como teve esse caminho meio de descobrir, né, de encontro à identidade também, que é algo que você recebe, né, de quem te identifica, todo esse fator, né, de você conseguir encontrar a sua identidade e você saber o porquê daquilo, né, por que está sendo pintado aquilo que você está fazendo, é uma das coisas que é muito interessante nesse processo, né, que foi o processo de construção e de desconstrução. Né, e é muito importante, isso acontece também sem nenhum tipo de... Quanto menos pretensão você tiver, você vai ser muito mais rápido para você encontrar isso. Não adianta você ser pretencioso e falar, quero encontrar minha identidade, eu quero fazer isso, porque não vai. E acontece natural. E foi bem assim que aconteceu. Eu encontrei ali, né, essa identidade, mas mesmo assim eu ainda precisava ir adentro dela, entender o porquê daquilo. Já estava sendo identificado, mas eu precisava entender o porquê, porque faltava esse conjunto, né, de coisas ali para eu poder produzir com mais propriedade, sabendo mais o que eu estou fazendo.
Quando você chega a atingir esse nível, você vai começando a buscar outro horizonte que você tem ali à frente onde você chega. E não para, então é um campo de pesquisa muito amplo. Então eu tento colocar essa ausência do olhar em todos os aspectos que faltam em alguns ambientes, né? De você tirar propriedade de um índio, né? Você ausentar o olhar dela, de tudo aquilo que ela vivenciou durante anos. Então são vários caminhos que eu vou colocando essa concepção e trazendo isso para um público, né, que me segue ou que posteriormente vai seguir, ou que seja, para que ele fique alerta em tudo isso que está acontecendo. Então é uma forma de eu trazer à tona ali algum assunto, né, e sempre no caminho do menos favorecido, porque eu também tive ali dentro. Então eu posso falar com propriedade disso, porque eu também fui menos favorecido até no campo do grafite. Por eu morar longe, eu nunca era prioridade dentro da lista dos artistas, eu era sempre o último dos últimos dos últimos, né? Eu posso te falar que eu sou um dos poucos artistas da Baixada Fluminense que conseguiu uma sessão, foi justamente por uma persistência da paixão que eu tenho pela arte, né? Não tenho isso como um trabalho ali rigoroso de estar tal hora até tal, saindo até tal hora. Então, tem umas variações muito grandes para isso, para fazer com que aconteça essas produções, dando tempo ao tempo, sem essa coisa de afobação. Então, tudo foi assim na minha vida. Sempre acreditei e coloquei sempre a grana como consequência, sempre o reconhecimento como consequências, e dei sempre prioridade ao que eu sempre fui apaixonado a fazer, a sempre me descobrir cada vez mais, me entender cada vez mais com o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo com a arte. A arte para mim não é só um processo terapêutico que vai me fazer pintar ali, olha aqui que legal, agora eu estou me sentindo muito bem. A arte não é isso, sabe? É mais um fator de eu poder entender tudo que eu estou produzindo, qual o legado que vai ficar. Eu não sei. Então isso vai ser colocado há um tempo. Mas você precisa sempre estar com essa ideia.